mais precisei, Ele amou a mim. Mesmo sem eu merecer, Ele ouviu o meu clamor. Seu perdão me estendeu, sua mão me levantou, me fez livre. Quando mais precisei, Ele amou a mim. Mesmo sem eu merecer, Ele ouviu o meu clamor. Seu perdão me estendeu, um filho amado hoje sou. Aleluia, hoje vive em mim. Aleluia, nele posso viver. Aleluia, sua paz encontrei em Jesus. Jesus, aleluia, hoje vive em mim. Aleluia, nele posso viver. Escolhido por ti, coroado por ti, eu sou amado por ti, perdoado por ti, escolhido por ti. Mas eu quero pensar com você dentro desse tema, tesouros. A nossa conferência tem esse tema, tesouros. E já vimos bastante, já aguçou os nossos sentidos sobre tesouros e pensar sobre tesouros. Eu quero ler um texto do apóstolo Paulo, grande teólogo, grande apóstolo Paulo, aquele que foi usado pelo Espírito de Deus para arquitetar a teologia do Novo Testamento, o homem que ensina sobre a graça de Deus, o homem que perdeu a sua vida por dizer que o nosso ministério começa aonde Jesus terminou o dele. Por ele pregar essa verdade, por ele dizer não a Moisés e sim a Jesus, ele foi sacrificado. Ele gastou-se, deixou gastar, e Deus o usou de uma forma tremenda para escrever quase todo o Novo Testamento para mim e para você. Quando ele escreve a sua segunda carta à cidade de Corinto, à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, Coríntios 4, 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus. O apóstolo Paulo declara que Deus colocou um preciosíssimo tesouro em vasos
de barros. Que tesouro é este? Que vasos de barros são estes vasos que o apóstolo Paulo menciona aqui? Ele está dizendo que o tesouro é precioso e foi colocado num simples vaso de barro. Quando alguém tinha um tesouro, normalmente ele preparava um lugar, um ambiente, uma sala fortificada, protegida, para guardar esse tesouro. E o apóstolo Paulo vem que, como que na contramão, dizendo: Deus pegou um preciosíssimo tesouro, mas colocou em simples vasos de barro. Alguém faria isso sem a intenção de dar importância mais ao tesouro do que no vaso? Quando ele diz, Deus colocou esse tesouro preciosíssimo em simples vasos de barro. O vaso é frágil, mas o tesouro é muito glorioso, muito valioso. Então o apóstolo Paulo alcançou essa revelação e escreveu este verso nesta carta aos irmãos de Corinto. E aqui está então o tema da minha mensagem e também o primeiro ponto. Eu quero que você aprenda comigo o primeiro ponto, e nós vamos aprender grego. Tesauros em ostraquinos. Vamos ler juntos? Tesauros em ostraquinos. Quando o apóstolo Paulo menciona esse texto, ele diz, mas nós temos. No grego, a expressão nós temos é uma expressão muito forte. Nós temos, no sentido de segurar com as mãos, no sentido de utilizar, tomar posse, dizer isto é meu, isto me pertence. E ele está dizendo porque nós temos este tesouro em vasos de barros. Nós não teremos. O tempo verbal no grego diz que isso já é nosso. Isso já nos pertence. Eu estou dizendo para você, não sei se você está percebendo, que você não é um qualquer. Eu estou dizendo para você que você não é um mendigo. Eu não estou dizendo para você que você não é uma pessoa desprezível ou desprezada. Você tem, a Bíblia diz que você tem um precioso tesouro. Você já possui, ele já é teu. Descubra, porém, esse tesouro que você já tem. Aleluia. O apóstolo Paulo está nos ensinando como Deus pensa ao dizer que, embora o vaso seja fraco, o tesouro está dentro do vaso e esse tesouro é muito importante. É necessário encontrar o vaso para encontrar o tesouro. Se você encontrar o vaso, você encontra o tesouro. Mas o vaso, como eu disse, ele é simples. De repente você passa pelo vaso e diz assim, não, aí não pode ter nada aí. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Poderá vir alguma coisa boa de Cruzeiro do Oeste? Onde eu nasci? Oh, Jesus! Poderá vir alguma coisa boa de Curitiba? Não, Curitiba pode. A palavra grega traduzida aqui por tesouros é a palavra tesauros. Tesauros. E tesauros significa uma compilação do léxico, do dicionário. É um conjunto de palavras. Tesauros é uma lista de palavras e palavras e palavras com significados quase semelhantes, mas que uma palavra depois da outra, depois da outra, depois da outra, vai ampliando o sentido, o significado do que aquilo quer ensinar, mostrar, dizer. Tesauros, uma lista de palavras, dentro de um domínio específico do conhecimento humano. Também é usado para lugar importante. Esse lugar é um tesouro, tesauros. Ou também para designar alguma coisa importante como ouro, prata, pedras preciosas. Mas a revelação bíblica diz que Deus colocou um raríssimo tesouro em vasos de barro.
E ao usar a palavra tesauros, Paulo, o apóstolo, está dizendo que Deus depositou um conjunto de palavras, e mais palavras, que a soma de todas elas ainda não consegue descrever este tesouro que está dentro de você. É este sentido de Paulo. É isso que ele estava dizendo. Ele usa a palavra tesauros intencionalmente, dizendo que Deus depositou revelação da sua palavra, e mais revelação, e mais palavra dentro de cada um de nós. Este tesouro é algo tão grandioso que faltam palavras para explicar, para a gente revelar. Este tesouro, ele é tão grande que é um mistério. E a chave é conhecer as palavras. As palavras são o mapa do tesouro. Este conjunto de palavras revelam este mistério. E o mistério é o Verbo encarnado. É o Verbo que se fez carne. E este conjunto de palavras é que forma o Verbo. E o nome do Verbo, do conjunto de palavras, desse tesouro é Jesus Cristo de Nazaré. É isto que Paulo está querendo nos ensinar. Ele diz: e o Verbo e a palavra se fez carne. Mas quando essa palavra morreu, verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário, depois foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele andou por 40 dias aqui na terra, e depois de 40 dias ele foi levado aos céus. Ele está assentado à direita do Pai, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade. Mas ele deixou dentro de nós tesauros, palavras, uma mensagem chamada Evangelho da Graça. E o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não contém o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho, que crê na mensagem, que crê no tesauros. Eu estou levando vocês para um beco sem saída. Portanto, tesauros é um grande número de palavras que formam uma mensagem que revela a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Nesses dias, eu gosto muito de estudar, eu sou um estudioso, eu sempre fui considerado um rato de biblioteca. Quando eu era jovenzinho, adolescente, eu li todos os livros da biblioteca do meu colégio. Todos. Enquanto todo mundo estava jogando futebol, eu gostava de jogar futebol, estava quebrando a vidraça do colégio, eu gostava de quebrar a vidraça do colégio, eu estava lá na biblioteca lendo, gostava de ler. Gostava de ler, sempre gostei. E uma das coisas que eu começo a ler e começo a ouvir por aí nesses dias, eu fico pensando, será que esses líderes que estão ensinando não estudaram, não têm formação? Um chega e diz assim, porque é o propósito de Deus para a sua vida. Outro diz assim, porque Deus me mandou aqui para te dizer que o propósito... Eu fico pensando, será que eles não estudaram? Queridos, só existe um propósito. Não existe 2, 3. Eu não tenho um propósito, você tem outro, você tem outro. Só existe um propósito. O propósito é revelar Deus através de Cristo Jesus. Se perguntarem para você, qual é o teu propósito? O meu propósito é revelar Deus através de Cristo Jesus. Qual é o propósito da igreja do Senhor Jesus? Evangelizar, fazer missões, fazer isso? Não. O propósito da igreja do Senhor Jesus é revelar Deus através de Cristo Jesus. É isso que temos que fazer. Porque se Deus não for conhecido, Ele não existe para aquele que não conhece.
Para Deus existir, Ele precisa ser revelado. E como é que nós revelamos Deus? Como é que crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Por isso, Ele colocou dentro de cada um de nós, que já temos Cristo Jesus, que já temos o Verbo, que já temos o Tesauros, que já temos a palavra dentro de nós, para que nós pudéssemos pregar, revelar Deus Pai, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Tesauros é a mensagem depositada em nós que revela a mensagem da graça de Deus como uma lâmpada forte, que tira o ser humano da escuridão da lei, da auto-performance, do seu desempenho. Esse tesauros é um conjunto de mensagem revelada a nosso espírito, pelo Espírito de Deus, que não faz com que você, crente, entre numa igreja e faça campanha de 7 quartas-feiras. E compre rosa ungida, e compra sal grosso, e compra lenço abençoado, e compra a meia do apóstolo. Porque você tem um tesouro, você tem a mensagem, você tem a palavra dentro de você, e você não precisa ser enganado, engodado, enredado com essas mentiras. Estão aqui ainda? O apóstolo Paulo segue dizendo que, embora o tesouro seja indescritível, de tão maravilhoso que é, mesmo assim, ele foi colocado em vasos de barro. A palavra grega traduzida aqui por vasos de barro é ostraquinos. Ostraquinos eram vasos feitos principalmente em Corinto. Corinto fazia muitos vasos, mas sim, centenas deles. E eram vasos muito mal feitos. Eram vasos muito mal feitos, de baixa qualidade. Mas os moradores de Corinto faziam o quê? Eles pintavam o vaso. Eles faziam figuras no vaso. Eles desenhavam no vaso. Aí você ia lá e escolhia o vaso mais bonitinho, vermelho, com rosas, com flores, com imagens de animais, de gatinhos, e levava para casa. Mas ele era muito frágil, ninguém colocava nada de importante dentro desses vasos, porque qualquer pessoa que esbarrasse nesse vaso, ele ia cair e quebrar. Quebrava com muita facilidade. Ostraquinos, um vaso bonito, mas não forte, não resistente. Ostraquinos, bem maquiadinho, cabelo cortadinho, uma roupa bonitinha, mas era só aparência. Só aparência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Faz o seguinte, chega em casa sozinho, só você, entra no seu quarto e tira toda a sua roupa e olhe no espelho. Você vai encontrar um ostraquinos. Aí você coloca, porque quando você coloca a maquiagem, quando você coloca, né, a pintura, quando você coloca a roupa, fica até bonitinho. Ostraquinos. Olha para a pessoa do teu lado e diga não diga não. Ostraquinos era a palavra para descrever os vasos feitos em Corinto. E esses vasos tinham essas duas características. Eram vasos pintados, enfeitados, eram mais decorativos do que úteis para o serviço. E se alguém quebrasse um daqueles vasos, alguém dissesse, olha, eu quebrei o seu vaso, o habitante de Corinto dizia, não, isso é só ostraquinos. E o apóstolo Paulo diz, nós temos esses tesauros dentro desses ostraquinos. Característica de um vaso que era muito frágil, quebrava com muita facilidade. Com isso, a palavra de Deus está nos ensinando que o tesouro é muitíssimo precioso
embora o vaso seja bem simples, o vaso é bonito, é enfeitado, mas é frágil, por isso a ênfase está no valor do tesouro e não no vaso. Esta palavra tesauros descreve duas joias de valor incalculável que eram também colocadas dentro desses vasos ou dessas vasilhas. Porque esses mesmos tipos de vasos eram usados pelo sumo sacerdote para colocar o sangue do animal sacrificado, para que ele pudesse levar essa vasilha, essa bacia, dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. E também algumas pessoas usavam colocar o azeite, o óleo, para queimar nas lamparinas. Eles colocavam também dentro desses vasos. Esses vasos continham tesauros, tesouro. E dois aspectos, ou dois tipos de tesouros que eram colocados ali: sangue e azeite. Sangue e azeite. Amados, o sangue tem o sentido de perdão, de livramento, de proteção, de vitória. E o azeite tem o sentido de poder, de abundância, de domínio, de governo. Vamos aprender sobre essas duas joias que compõem esse tesouro, que estão guardados em vasos de barro. O sangue do Cordeiro. Nós sabemos que a solução para o pecado que eu herdei de Adão e Eva foi providenciada por Deus, a solução. Ele enviou o seu Filho unigênito para verter o seu precioso sangue, para perdoar, para tirar o pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Cada ser humano que nasce na face da terra, ele nasce descendendo de Adão e Eva. E lembre-se, Adão e Eva, eles geraram filhos fora do jardim, longe de Deus, fora da presença de Deus, separados de Deus. E todos que nascem na terra, nascem fora do jardim, longe de Deus, nascem em pecado, em transgressão, em iniquidade. E para perdoar e tirar o meu pecado, o nosso pecado, a Bíblia Sagrada diz que somente o sangue puro, santo e perfeito poderia fazer isso. Toda pessoa que crê em Cristo Jesus e recebe o perdão do seu pecado, sai agora de debaixo, de sob o governo de Satanás e volta para o jardim, volta para a posição que Adão tinha antes da queda, volta a ter paz com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Porque você pensa comigo, Pio, Adão e Eva pecaram, e todos os que descendem dele nascem em pecado, isto, debaixo de opressão, de doença, debaixo do governo de Satanás, E o que eu tenho a ver com isso? Adão errou e eu pago a conta? Mas isso é injusto. É injusto. Tanto é injusto que Deus enviou Jesus para corrigir essa injustiça. E aqueles agora que creem em Jesus, recebem Cristo Jesus, recebem esse tesouro chamado sangue do Cordeiro, ele é perdoado das suas iniquidades. Por isso nós damos graças a Deus. O fato de Deus Pai ter enviado o seu Filho unigênito para derramar o seu precioso sangue, mostrar o amor de Deus por mim e por você, mostrar a graça de Cristo Jesus, mostrar a comunhão do Espírito Santo. Agora então nós temos paz com Deus. Ele nos revela que já estamos justificados, perdoados. Agora que sabemos que o problema do pecado já foi solucionado por Deus, deixa eu repetir isso. Agora que sabemos que o problema do pecado já foi solucionado por Deus, deixa eu repetir isso. Agora que sabemos que o problema do pecado já foi resolvido por Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não? Sim. Sim. É o que a Bíblia diz. Quando cremos e recebemos essa verdade, quando cremos e recebemos o sangue purificador de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, nós nos tornamos justos, puros e retos. Por isso então Deus Pai nos aceita e nos recebe como filhos amados, como filhas amadas. Aleluia! Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, o texto diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Só essa primeira parte.
Eles o venceram pelo sangue. A arma que derrota Satanás é o sangue do Cordeiro de Deus, é o sangue de Cristo Jesus. Somente o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, como eu já disse, pode vencer e derrotar as hostes de Satanás, as hostes malignas. Somente o nome de Jesus Cristo pode manter Satanás derrotado, inoperante, derrotado diante de nós. Você usa o sangue de Cristo porque Ele perdoa os seus pecados. Agora que você está perdoado, você derrotou Ele. Agora que você derrotou Ele, você mantém Ele derrotado. Como? Pelo nome de Jesus. Você usa o nome de Jesus para manter Satanás debaixo dos seus pés. E ele não se levanta daí. Então o sangue de Cristo derrota Satanás. O nome de Jesus mantém ele imobilizado, derrotado, inoperante. Como o sangue de Jesus Cristo derrota Satanás? Perdoando os nossos pecados, nos purificando das nossas transgressões. A força de Satanás se baseia no pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, e juntamente com o pecado e a morte o governo de Satanás. Agora vem Jesus e tira o pecado, e aqueles que creem que são perdoados, estes é que são perdoados. O perdão está à disposição de todos, mas nem todos recebem esse perdão, recebem a solução do seu problema. Nestes últimos dias, as forças malignas têm aumentado seus esforços para tornar os cristãos apáticos, frios, inoperantes. Por desconhecermos essa verdade, Satanás usa algumas armas contra nós cristãos, principalmente a acusação. A hora que você não deixa aquela pessoa no trânsito entrar na sua frente, você acelera, buzina, ei! Aí o diabo diz, ei, você não é crente? Você não é perdoado? Pronto, vem a acusação. E aí você aceita a acusação. A arma da acusação tem sido usada por séculos contra os servos de Deus, lá na velha aliança, contra os filhos de Deus na nova aliança. E Satanás tem tido muito êxito contra os cristãos, nos acusando. A arma dele é acusar você. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você sabe que antes da cruz, conforme o livro de Jó, Satanás podia acessar o trono de Deus para nos acusar. Mas depois da cruz, depois da obra de Cristo, Cristo Jesus subiu aos céus e purificou todas as coisas com o seu sangue. E agora Satanás não tem mais acesso, mas aqui na terra ele acusa a mim e a você. O mais próximo de Deus que Satanás pode chegar hoje é chegando perto de mim e perto de você, perto de nós, filhos amados de Deus. E a arma que ele usa é nos acusar. Ele coloca pensamento na primeira pessoa do singular. Eu não gosto de fulano. E você fala, eu não gosto de fulano? Mas esse pensamento não é seu, é dele. E você acha que é você que está pensando. Ah, eu não gosto do Pio. É um grande pecado isso. E aí, é o diabo que coloca isso na sua mente, meu irmão. E aí você acha, mas eu não, por que eu não gosto? Eu não gosto da minha sogra, imagina, é um pecado isso. Quando um cristão aceita as acusações, elas geram fraqueza, impotência. A acusação, quando aceita por nós, produz sentimentos de culpa. Quando aceitamos as acusações, nos tornamos impotentes, paralisados. E é isso que ele quer nos paralisar. Quando aceitamos as acusações, o sentimento de culpa nos faz pensar que somos indignos quando louvamos, quando adoramos, quando oramos, quando servimos. Tem cristãos que não oram porque se sentem culpados, indignos, e eu não vou orar, eu não sou digno, eu não sou digno. É mentira do diabo, você é digno, você foi lavado no sangue. Você pode louvar, pode adorar. Quando o cristão aceita a acusação, durante o dia todo ele sente que está errado, ele sente que está sujo. Eu quero deixar com vocês 2 exemplos sobre o poder da eficácia do sangue de Cristo. O primeiro exemplo,
nós encontramos Êxodo capítulo 12, versículos 6 e 7. Guardem-no, Israel, o povo hebreu, está saindo do Egito. Nos momentos, no dia que antecedia a saída deles, Deus deu essa ordem. Guardem-no até o 14º dia do mês, falando de um cordeiro, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Vejamos que tesouro precioso nós estamos encontrando nesse livro sagrado que é a Bíblia Sagrada. Olha os versículos 13 de Êxodo 12. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A praga da destruição não atinge aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Queridos, não vale encantamento sobre a sua vida, não vale praga, não vale destruição, se você souber reconhecer o valor desse tesouro colocado neste vaso, e este vaso agora é você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Embora você seja um ostraquinos, um vaso simples quebrado, mas a praga não pode atingir a sua vida. O sangue foi colocado como um sinal, para mostrar que os moradores daquela casa pertenciam a Deus. Eles eram propriedade de Deus. A praga de destruição não os atingirá por causa do sangue. Não existe poder que desafie o sangue do Cordeiro de Deus. Vamos aplicar essa verdade nas nossas vidas hoje. Antes o sangue na casa protegia os que estavam dentro da casa. Hoje o sangue de Cristo Jesus em nossas vidas protege as nossas casas. Você entende a diferença? Passava na casa e quem estava dentro da casa era protegido. Agora passou em você. Aonde você entra, aquele lugar passa a ser protegido por causa da sua presença. Aleluia! Aleluia! Ah, pastor, ore por mim, porque eu estou trabalhando na empresa, estou lá no departamento, as pessoas só falam palavrão, as pessoas são do mal, as pessoas, então eu quero mudar de lugar. Não, meu irmão, você está coberto com o sangue do Cordeiro, e aquele lugar vai ser mudado porque você está lá, você é sal, você é luz, é você que muda o ambiente. Aleluia! Ei, o Egito não mudou José, José mudou o Egito. Aleluia! Você está coberto com o sangue de Cristo, por isso a praga, ou as pragas de Satanás não pode derrotar você, seus filhos, seus pertences. Por isso nós vamos sempre orar e declarar que o sangue de Cristo Jesus está sobre as nossas vidas. Ah, pastor, eu não sei o que acontece em casa, a minha geladeira quebra todo mês. Primeiro veja se a corrente está certa, né? De repente ela é 120, está no 200 e não sei quanto. Mas você precisa orar e falar assim: Satanás, saia daí. Você não vai tocar mais nessa geladeira. Você já comprou alguma roupa, algum sapato e agradeceu? Deus, obrigado por esse sapato. Eu fiz isso, eu parei de fazer. Porque o sapato não estragava nunca. Aí eu não tinha como comprar outro. Sempre estava novinho. Eu me sentia aqueles que estavam atravessando os 40 anos do deserto, né? A roupa não envelhecia. Tempo atrás, num retiro de mulheres, eu falei assim: eu vou orar e invocar essa unção que havia sobre Israel, quando eles estavam atravessando o deserto, a roupa não envelhecia. As irmãs: não, pastor, não. Eu preciso comprar outro vestido, pastor. Em Josué capítulo 2, nós encontramos um lindo tesouro. Josué envia 2 espias para verem a cidade de Jericó. E eles, ao chegarem na cidade, foram acolhidos por Raabe. O texto bíblico diz aqui, em Josué: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Cetim 2 espiões, e lhes disse:
vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Josué capítulo 2, versículos 8 e 9. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor Deus deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Versículos 12 e 13. Jurem pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro. Meu Deus, que coisa linda. Dê-me um sinal seguro. Versículo 13. De que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. Olha os versículos 17 e 18. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você tiver amarrado este cordão vermelho. Diga comigo, cordão vermelho. Na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Eles disseram: eu sei que você mora em cima da muralha de Jericó. A sua casa é aqui em cima do muro. Agora você está dizendo: eu preciso da misericórdia de vocês, eu preciso do favor de vocês, da graça de vocês. Então pega o seguinte, está vendo essa fita vermelha aqui? Deixa amarradinha aqui na janela. Nós vamos entrar na cidade, vamos saquear a cidade será derrotada. E se este cordão vermelho, que representa, que simboliza o sangue do Cordeiro, estiver na janela da sua casa, nada vai acontecer com você. Vocês conhecem a história? Eles acamparam ali ao redor, andaram, marcharam, fizeram tudo o que tinha que fazer, tocaram os chofares, tocaram as buzinas. Pá! E as muralhas de Jericó vieram ao chão, caíram. Só aonde era a casa dela ficou em pé, intacto. Por causa do sangue. O apóstolo Paulo diz assim: nós temos esses tesauros em ostraquinos, para que todo louvor, toda a glória seja dada somente a Deus. Aleluia. 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 Vamos ler Josué 6:20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Olha os versículos 22 e 23. Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Versículo 23. Então os homens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Que tesouro precioso é o sangue de Cristo Jesus. Nada poderá te destruir por causa do sangue de Cristo. Amados, o sangue do Cordeiro de Deus ainda fala hoje. Naquela sexta-feira, à tarde, pregaram o meu Jesus, o seu Jesus, daquela rude cruz. E Ele derramou o sangue dele a nosso favor, em nosso favor. Quando cremos e recebemos o sangue de Cristo Jesus, Ele fala palavras e mais palavras e palavras e mais palavras. São tesauros, são palavras que falam muito mais do que o sacrifício de Abel.
O sangue de Cristo Jesus fala que você já está perdoado. O sangue de Cristo Jesus fala que você já está justificado. O sangue de Cristo Jesus fala que você já é um abençoado. O sangue de Cristo Jesus fala que você é herdeiro de Deus. O sangue de Cristo fala que o seu nome está escrito no livro da vida. O sangue de Cristo fala que daqui a uns dias você vai andar sobre ruas de ouro. O sangue de Cristo fala que contra você não vale encantamento. O sangue de Cristo fala que nenhuma arma construída contra você irá prosperar. Aleluia! Se nenhuma arma que o inferno constrói contra você irá prosperar, por que você fica falando da arma, considerando a arma, dando importância à arma? Zombe da arma. Pare de ficar à noite sem dormir pensando nas armas do diabo. Deita e durma tranquilamente, porque o sangue do Cordeiro diz que a praga não vai chegar na sua vida. Me aguenta mais 10 minutos? Dentro desses vasos também eles colocavam óleo, azeite, para poderem alimentar as lamparinas. Aqui nós temos mais um tesouro. E você sabe que o óleo, o azeite na Bíblia, ele representa, ele tipifica o Espírito Santo de Deus. Uma mulher ficou viúva e seu marido tinha algumas dívidas. E um credor veio até a sua casa para cobrar a dívida depois que o seu marido havia sido sepultado. Não tendo com que pagar, ele disse: não precisa, eu levo seus filhos para serem escravos. Eu vou vendê-los como escravos, e aí então a sua dívida está paga. Ela correu e foi clamar ao homem de Deus, ao profeta chamado profeta Eliseu. 2 Reis capítulo 4, versículos 1 e 2 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha com um pouquinho de azeite. Ela disse assim: profeta Eliseu, homem de Deus, eu tenho apenas um ostraquinos com um pouquinho de azeite. Então o profeta dá a seguinte instrução, os versículos 3, 4, 5 e 6 diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas ostraquinos a todos os vizinhos, mas peçam muitos. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: filho, traga-me mais uma vasilha, mais um ostraquinos vazio. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Amados, irmãos e irmãs, não foi o azeite que acabou, mas as vasilhas que acabaram. O azeite nunca acaba. O azeite nunca acaba. Diga para a pessoa que está do seu lado: o azeite nunca acaba. Para outra pessoa, diga: o azeite é abundante. Agora diga para os céus: o azeite é ilimitado. Sim, Senhor. O versículo 7 diz assim: ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar.
Queridos, este tesouro que é o azeite, que é o Espírito Santo de Deus, paga a dívida da mulher e liberta seus filhos de serem escravizados. O azeite trouxe libertação, aleluia. Olha o que diz Isaías capítulo 10, 27. Isaías 10, 27, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Nessa minha versão é diferente dessa que está ali. E ela diz aqui, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, por causa do azeite. Nessa versão diz aqui, por estarão muitos gordos. Aqui fala de unção, de azeite. Esse tesouro que é o azeite, que é a unção, que é o próprio Espírito Santo de Deus, quebra o jugo. O que eu estou dizendo para você, pai, para você, mãe, é: os seus filhos estão debaixo de alguma escravidão. O azeite quebra o jugo. O azeite despedaça as amarras. Eu estou dizendo o seguinte: o seu filho não será escravo das drogas. A sua filha não será escrava da prostituição. Eu estou dizendo, a sua família não será escravizada pelo inferno, porque na sua vida existe azeite, e esse azeite não para de jorrar, esse azeite não para de verter, esse azeite é abundante, e o azeite quebra o jugo, o azeite despedaça as suas dívidas, a sua angústia, a sua tristeza, o seu mal-estar. Você que está pensando em parar, você que está pensando em desistir, você que está desanimado, eu estou dizendo em nome de Cristo Jesus, existe azeite na sua vida, e esse azeite vai transbordar, vai te levantar, vai te erguer, vai te fazer mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Meu Deus! Ela disse: os meus filhos serão vendidos como escravos. Você tem azeite em casa? Tenho. Ah, não vai ser vendido não. Pastor, a minha empresa está falindo, pastor. Ei, tem azeite na sua vida? Você crê que existe um tesouro na sua vida? Eu creio. Ah, sua empresa não vai falir não. Esse azeite não para de jorrar. Esse azeite não para de ser derramado. Esse azeite não para de fluir. Ele continua fluindo, mesmo que você não esteja percebendo. Mas esse azeite quebra o jugo, despedaça as amarras, desfaz as ligaduras, te liberta, te coloca em plena liberdade em Cristo Jesus. Agora, para encerrar, eu estou igual um pastor que fica mentindo, né? Vou encerrar e não encerra, vou encerrar e não encerra. Agora eu vou encerrar. Segunda Reis capítulo 13, versículos 20 e 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Grande profeta Eliseu morreu. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas que estavam invadindo Israel. Então jogaram o corpo do homem num túmulo, e era o túmulo de Eliseu, que haviam sepultado Eliseu, e fugiram. Assim, preste atenção, assim que o cadáver encontrou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Queridos, o que eu estou dizendo é que Eliseu foi ungido até os ossos. A unção penetrou até os ossos. O que eu estou dizendo é: pastor, não tem mais jeito para minha família, morreu. Não. A unção chega até os ossos. Pastor, eu já quebrei, já fali, não tem mais condições a minha empresa. Ei, a unção chega até os ossos e ela levanta aquilo que tocar nela.
ela levanta aquilo que tocar nela. Existe dentro de você um tesauros, mesmo que você seja um ostraquinos, mesmo que você seja apenas um vasinho quebrável, mesmo que você seja um vasinho simples, mesmo assim, nós temos, disse Paulo, nós temos, diz a palavra de Deus, um tesauros, palavras e palavras e mensagem que revela o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E esta mensagem que pode ser compreendida através do sangue do Cordeiro, esta mesma mensagem que pode ser compreendida através do azeite, da unção do Espírito, está sobre a sua vida. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. 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 Hey, bababá, oh, ha, ha. Aleluia. O que eu estou dizendo é: você acha que a sua saúde acabou? Não acabou não, pode ficar em pé. Você acha que a sua empresa acabou? Não acabou não. Você acha que os seus sonhos acabaram? Não acabou não. Você acha que o seu ministério acabou? Não acabou não. O diabo pode até estar festejando, achando que você só está no caquinho, só nos ossinhos. O que o diabo não sabe é que nos teus ossos existe unção. São capazes de ressuscitar. Uau! O que o diabo não sabe é que você tem um tesouro chamado unção, chamado Espírito Santo. E por isso ainda existe vida em você. Por isso ainda existe poder em você. Por isso ainda existe esperança em você. Existe alegria em você. Existe um tesouro dentro de você que é apenas um ostraquinos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, meu Deus. Podemos ficar mais uma hora só para explicar o que a tudo excede? O poder que a tudo excede, ele vem de Deus. E Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você puder, se você sentir liberdade, feche os teus olhos e diga assim: o Espírito Santo de Deus. Agora diga assim com fé, mas também com um pouco de raiva para o diabo ouvir. Diga assim: o Espírito Santo de Deus, Ele está sobre mim. Eu sou o ungido de Deus. A unção flui livremente, abundantemente sobre a minha vida, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para levantar os desvalidos, para pregar a mensagem da graça, com amor, com poder, com autoridade, para levantar os cativos, para romper as cadeias, porque sobre a minha vida está o sangue de Cristo, a unção do Espírito, e por isso eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Em nome de Jesus, eu saio dessa conferência levando o tesouro, e por onde eu passar, eu vou declarar que há esperança, que há vida, que é possível, que podemos erguer, podemos levantar, podemos romper em fé, podemos triunfar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Há um rio,
existe um rio, isto é verdade, isso é um fato, isto é assim. Esse rio produz aumento, irrompimento, rapidez, frutificação. Não há nenhum outro rio que gera essas riquezas. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminhar. Cada passo